Olá! Eu sou o Enxadrezando. Postei o meu primeiro vídeo há aproximadamente um ano. O meu intuito com esse canal é de compartilhar os meus estudos de xadrez para que eu pudesse consultar mais tarde, porém, fico feliz em saber que várias outras pessoas se inscreveram em meu canal para aprendermos juntos. Mas vamos a alguns dados interessantes sobre o que aconteceu com os meus conhecimentos de xadrez nesse um ano de estudo com esse canal. Há um ano eu apenas sabia movimentar as peças, não sabia dos temas táticos, não sabia nem que existiam as aberturas. Basicamente, o meu único plano de jogo era armar o mate do pastor, e esperava que o oponente caísse na armadilha. Nessa época, o meu rating era de 600 pontos no chess.com. Enfim, atualmente o meu rating é de 1070 pontos, um aumento de 470 pontos nesse período, porém o conhecimento adquirido foi enorme. Nesse vídeo, nós vamos analisar duas de minhas partidas com todos os meus acertos e erros. Primeiramente, eu quero reforçar a informação de que eu não sou especialista no jogo, e estou apenas compartilhando os meus estudos. Essas e outras partidas podem ser conferidas na minha conta no chess.com. Basta procurar por Enxadrezando no site. Primeira partida. Essa partida foi jogada contra um jogador norte-americano no dia 28 de fevereiro de 2024. Essa partida reforça a importância de estudarmos as partidas dos grandes mestres, pois a ideia que me abriu o caminho para o checkmate foi tirado do mate de legal. Vou explicar os movimentos na sequência. E4, eu começo com peão do rei. E5, cavalo em F3, atacando o peão no centro. D6, a defesa Philidor defendendo o peão. Bispo em C4, a abertura italiana. Bispo em G4, cravando o cavalo. Roque, colocando o rei em segurança. Cavalo em C6, brigando pelo centro do tabuleiro. H3, até esse momento, eu não havia percebido ainda o que poderia acontecer, mas H3 é um lance normal que ataca o bispo. Bispo em H5, afasta a peça do perigo. Cavalo em C3, desenvolvendo a peça. Cavalo em D4. Por isso que é muito importante o estudo de grandes mestres, e conhecer o que já foi apresentado por eles. Nesse momento eu percebi que o mate de legal era possível, e caso o oponente não caia na armadilha, eu ganharia algumas vantagens na partida, como explicarei mais à frente. Cavalo por E5, esse é um movimento em que você prepara o mate de legal. Muitos jogadores ficam tentados a capturar a dama, o que é um erro grave. Mas caso ele capture o cavalo, eu capturo o bispo dele com a ameaça de checkmate em F7 protegido pelo meu bispo. Caso ele jogue G6, eu capturo o peão, capturando a torre na sequência. E caso ele jogue cavalo em H6, eu capturo o peão dando cheque, de olho na captura do peão em G7. Mas mesmo que o oponente faça a melhor jogada nessa posição, que é dama em D7, ainda podemos continuar com cavalo em D5, atacando a dama. O oponente pode continuar com cavalo em F6, atacando a minha dama. Então, cavalo por cavalo. Peão por cavalo. C3, obrigando o cavalo a voltar. E D3, reforçando o centro do tabuleiro. As pretas vão ter que jogar com os dois peões dobrados. E se eles capturam com a dama, então, continua com C3, reforçando o centro, e depois do ataque em cima da dama, dama em D1, visando o ataque para o outro lado. O meu oponente gastou um pouco mais de tempo nessa posição, mas decidiu capturar a dama. Bispo por D1. Agora é um caminho sem volta. Vamos ganhar a partida com bispo por F7, cheque. Rei em E7, lance único. E cavalo em D5, checkmate. Como dito, é muito importante estudarmos as partidas de grandes mestres no xadrez. Por isso, eu vou deixar essa playlist para você assistir mais tarde. Segundo o relatório do chess.com, o meu oponente teve uma precisão de 57,6% na partida, enquanto eu tive 96,0%. Mas isso se deve a uma partida com poucos movimentos, e por conta do golpe já conhecido. Tive também um lance brilhante, que foi o cavalo por E5, preparando para o mate. Ainda sobre o relatório do site, eu tive um desempenho de 1850 de rating nessa partida, mas, como já foi dito, foi uma partida muito curta. É natural errar mais em uma partida com mais lances, a não ser que você seja um jogador profissional.
Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Segunda partida. Essa partida foi jogada em 25 de fevereiro de 2024, contra um jogador indiano. Eu passei muito aperto nessa partida, mas consegui vencer graças aos 2 erros do adversário. Tive um rating avaliado em 1.400 pontos analisado pelo chess.com. Conforme a plataforma, nesse jogo, eu tive uma precisão de 83,6% de acerto, enquanto o meu oponente teve 77,1% de acerto. Ainda segundo o analisador, eu tive 2 imprecisões, e um erro que eu vou pontuar nesse vídeo. E4 pelo meu oponente. E5. Cavalo em F3, ataca o peão. Cavalo em C6, protege. Bispo em C4, a abertura italiana. Cavalo em F6, ataca o peão no centro. Cavalo em G5, o ataque do cavalo que visa entrar em F7, dando um duplo na torre e na dama. D5, atrapalha a diagonal do bispo. E por D5. Cavalo por D5, foi a minha primeira imprecisão. A engine aconselha a jogar o cavalo em A5 atacando o bispo, e quando o bispo der cheque, proteger o cheque com o bispo de casas claras. Cavalo por F7, foi uma jogada brilhante de meu adversário, pois esse lance ataca a torre e a dama, além de expor o meu rei. Rei por F7. Dama em F3, um lance excelente, pois ele vai capturar o meu cavalo. Dama em F6, essa foi a minha segunda imprecisão, pois o meu rei continua sobre um forte ataque do bispo. Segundo a engine, o melhor lance seria rei em E1, tirando ele do ataque do bispo. Bispo por D5, cheque. Bispo em E6, ainda o melhor lance seria rei em E1. Bispo por C6, dama por F3, um erro da minha parte, pois eu deveria primeiro capturar o bispo com o peão. Bispo por F3. Bispo em B4, finalmente conectando as torres. Roque. Torre de H em D8. E por que não a torre de A em D1? A minha intenção com esse movimento é de ocupar uma coluna semi-aberta com uma das minhas torres, e permitir que o rei vá para trás da linha de peões como num roque artificial. C3. Bispo em C5. Torre em E1, ataca o peão. Bispo em D6, protege. Bispo por B7, ataca a torre. Torre de A em B8. E o bispo volta para E4. Rei em G8, e o meu rei finalmente vai para a devida segurança. D4, nesse momento, a vantagem do meu oponente é muito grande. A engine está dando 3,7 pontos de vantagem para o meu oponente. E por D4. Bispo por H7, cheque. O meu oponente faz um ataque descoberto no meu bispo, porém esse ataque também faz com que eu também capture o seu bispo. Rei por H7. Torre por E6. D por C3. Cavalo por C3. Bispo em B4, atacando o cavalo e prejudicando a estrutura de peões do adversário. Bispo em F4, visando um ataque duplo nas torres. Bispo por C3. Agora, se bispo por C7, bispo por B2 e vai ser uma torre pela outra. Mas o oponente continua com B por C3. Torre em D7, protegendo o peão, apesar que a engine sugere torre em D3, atacando o peão. Torre de A em E1, dobram as torres na coluna E. Torre em B2, torre na 7ª fileira. Torre em E7, e aqui o erro fatal do meu adversário que me fez ganhar a partida. Esse lance entrega uma torre de graça, uma vez que se ele tirar a torre da primeira fila, ele vai tomar o cheque-mate em poucos lances. Reforçando o que foi dito em um de nossos vídeos, para não tomar o cheque-mate na fileira do fundo, é essencial que se dê uma rota de fuga para o rei. O meu adversário não se ateve a esse detalhe e vai perder a partida. Torre por E7, nesse momento, ele deveria ter protegido a entrada da minha torre com o bispo. Torre em B1, cheque. Se cobrir de bispo, a torre captura, e se cobrir de torre, aí fica mais rápido ainda. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.